E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero discutir com você um pouco sobre as equações paramétricas da elipse. Sendo que aqui, como eu estou com o GeoGebra aberto, a minha intenção é discutir um pouco a construção da elipse e como que a gente consegue identificar geometricamente o porquê das equações paramétricas da elipse. E então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui uma elipse começando pelos focos. Então, o F1, que vai ser o primeiro foco, eu vou colocar aqui no ponto x menos 4, y0. E o foco F2, eu vou colocar no ponto 4 e 0. Eu vou fazer uma elipse esticada, vamos dizer assim, né, na direção horizontal. Ou seja, o semi-eixo maior da elipse está, então, nessa direção horizontal. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir dois pontos, na verdade, né, os vértices nessa direção horizontal. Então, eu vou fazer o seguinte. O vértice 1, ele vai ser o ponto, vou botar menos 5 e 0. Ele está perto ali do primeiro foco. Deixa eu botar esse vértice 1 para cá e esse F1 aqui. E o segundo vértice dessa elipse, vértice 2, vai ser então, portanto, como ela é simétrica, né, eu estou fazendo ela simétrica com relação à origem, vai ser o 5 e o 0. Mais uma vez, deixa eu colocar ele para cá assim. Ok, dessa maneira aqui. E pode ser interessante também eu tirar essa visualização de grade. Eu vou deixar dessa maneira que fica um pouco mais limpo. E fica um pouco mais fácil de identificar os pontos e as demais marcações que eu vou fazer aqui. E então, conhecidos os focos, esse foco 1, eu vou fazer o seguinte, vou trocar a cor dele. Vou colocar vermelho para chamar um pouco a atenção. Vou colocar esse F2 vermelho também. Conhecidos os focos e pelo menos um ponto, a gente consegue definir a elipse. Aqui, então, eu vou usar a própria ferramenta elipse do GeoGebra e vou colocar o seguinte, a elipse que passa pelos focos F1 e F2. E também eu posso escolher o vértice 1 ou o vértice 2. Escolhendo um vértice, automaticamente vai passar pelo outro. Eu vou colocar dessa maneira aqui. Então, a gente tem a elipse. E de focos F1, que é menos 4 e 0, e F2, que é 4 e 0. Bom, aqui essa elipse está com C aqui, com o nome C. Eu vou clicar em configurações, não precisa exibir o rótulo, não. Só a elipse mesmo, essa é a elipse que a gente quer definir. Então essa é a elipse que a gente quer tentar descrever e fazer algum sentido, né? Colocar algum sentido nas equações paramétricas que definem uma elipse. Então, nesse caso aqui, a elipse com o semi-eixo maior sendo horizontal, e a mesma ideia que eu vou desenvolver aqui vai poder ser adaptada para o caso em que o eixo maior, né, o semi-eixo maior é o semi-eixo vertical. Então aqui ela está esticada na horizontal, a mesma linha de raciocínio vai valer se ela estiver esticada na vertical. E vale incluir também, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de C grande, que é o ponto 0, 0, que é o meio, né, o centro dessa elipse. Então a elipse está aqui, eu destaquei esse ponto C está aqui, ele é o meio da elipse. E então eu vou construir aqui duas coisas. Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte, só para ficar bem claro aqui, eu vou usar a ferramenta de interseção entre objetos e ver o seguinte. Olha, a interseção, vou clicar aqui na elipse, entre a elipse e o eixo y. Bom, na verdade, a interseção são, na verdade, duas, né? Aparecendo aqui os pontos A e B. Eu vou trocar o nome desses pontos, porque já que eu chamei aqui de vértice 1 e à direita o vértice 2, esse A aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse nome mesmo para o A. Deixa eu configurar esse ponto A aqui. E vou chamar esse ponto de vértice 3. Então, vértice 1, vértice 2, o vértice 3 aqui embaixo, vou colocar azul também. E aqui em cima o B vai ser o vértice 4, V underline 4. O vértice 4 vou colocar de cor azul também. Pronto. Então, estão aí os quatro vértices dessa elipse, né, o V1 e o V2, que estão na direção do eixo focal, né, nessa reta que passa pelos focos, que coincide com o eixo X.
e os vértices V3 e V4. Né? Menos 3 e 0, esse vértice aqui, e 3 e 0, esse vértice aqui de cima, que é o V4. Então agora eu vou fazer duas construções para ajudar a gente a visualizar de onde essas equações paramétricas da elipse vêm. Então eu vou usar essa função aqui que é círculo dados o centro e um de seus pontos. Sendo que aqui não é o círculo, porque não é região interna, né? É só a linha. Então, na verdade, o que eu vou desenhar vai ser a circunferência. E eu vou fazer uma circunferência com o centro junto com o centro da elipse, que nesse caso coincide com a origem do sistema, 0, 0, passando pelo V4. Pronto. E aqui eu tenho essa circunferência, aqui a função é círculo, né, mas como eu estou falando só da linha, então eu estou falando da linha da circunferência. Então eu vou configurar aqui, eu não preciso exibir também o nome, e eu vou trocar cor, eu vou colocar essa cor, pode ser verde. Então a mais interna é a circunferência verde. Essa circunferência então, ela tem a origem no centro C, e o raio dessa circunferência tem o tamanho do semi-eixo menor. Né? Então, do vértice V3 ao V4 é o 2 vezes o B, que é um dos parâmetros da elipse. Ou seja, o diâmetro dessa circunferência seria o 2B, B de bola. Então, aqui o raio vai ser só B. Né? Então, essa circunferência tem o raio do tamanho do semi-eixo menor. Então, lá na equação da circunferência, seria da elipse, né? Seria o B. E eu vou criar também um círculo, mais uma vez, dados o centro e um dos seus pontos, também na origem, no centro, né, da elipse, só que dessa vez passando por esse vértice aqui. Eu posso botar o V2, posso botar o V1, não faz diferença, vai passar pelos dois mesmo. Assim. E essa circunferência maior, né, então ela tem o parâmetro, tem o diâmetro 2A, né, vai de um vértice até o outro. Ou o raio dela é igual a A, que é um dos parâmetros da elipse. Então aqui, na verdade, eu vou clicar aqui, eu vou pedir para configurar essa circunferência aqui, eu vou colocar vermelha para diferenciar da primeira. E também não preciso exibir o nome, né? Porque aqui o GeoGebra atribuiu a letra E para ela, circunferência E ou círculo E, né? A círculo, a função círculo. Não preciso não, só preciso referenciar então a cor. Bem, então, desenhadas essas duas circunferências, a verde e a vermelha, elas têm alguma coisa relacionada com a elipse? É o que a gente vai ver agora. Pelo menos o raio da verde é o tamanho do semi-eixo menor e o raio da vermelha é o tamanho do semi-eixo maior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher essa ferramenta aqui, escolher ponto em objeto e pegar um ponto aqui dessa elipse. Por exemplo, esse ponto aqui, ponto A. Eu vou renomear esse ponto. Deixa eu clicar aqui em configurações, ele está com ponto A, eu vou chamar esse ponto P. Ponto P que tem coordenadas x, y, um ponto qualquer. Na verdade, esse ponto é P aqui, e aqui na legenda eu vou botar P de x, y. Acho que assim vai ficar ok. E eu vou pedir para exibir a legenda. Então, esse ponto P, ele é um ponto qualquer, é o ponto que pertence à elipse. Ponto qualquer da elipse. Eu posso ir girando ele aqui, mas como eu construí ele como um ponto da elipse, ele fica preso nessa elipse que foi definida. Bem, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher essa ferramenta aqui, que é a reta perpendicular. Né? E aqui, como eu estou interessado em verificar as coordenadas desse ponto P, o que é a coordenada desse ponto P? Na verdade, deixa eu mover ele um pouquinho para cá assim. Assim vai ficar melhor, pelo menos para o desenho inicial. Então, reta perpendicular, eu quero saber, deixar bem claro aqui a coordenada x desse ponto. Então, eu quero uma reta que seja perpendicular a esse eixo x, passando por P. E está aí essa reta. E essa reta, deixa eu colocar aqui tem o nome de reta F. Vou deixar ela bem fininha aqui, porque eu só quero que a gente enxergue. Ok, só quero que a gente enxergue como a gente descesse do ponto P e fosse para lá no ponto. Deixa eu tirar esse rótulo aqui dessa reta, era só auxiliar. Fosse para cá no eixo X. E então, mesmo que eu mova esse ponto P, né, posso mover ele à vontade pela elipse. Quando esse ponto P bate no eixo X, aqui, né, então eu vou ter, na verdade, posso olhar aqui aonde ele bate e ter a coordenada x desse ponto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher agora a interseção entre dois objetos e perguntar a interseção entre essa reta
né, que passa perpendicular ao eixo x, que passa por P, e o próprio eixo x. E agora, então, eu vou ter esse ponto A aqui. Na verdade, esse ponto A, que o GeoGebra criou como ponto A, eu vou criar, na verdade, vou chamar ele de x de P. X de P. Então, a coordenada x do ponto P. Ok? E, da mesma maneira, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar essa ferramenta de reta perpendicular, perpendicular ao eixo y, que também passa por P. Beleza. Também vou deixá-la bem mais clarinha aqui assim, bem fina, só para a gente poder visualizar, saber que ela está ali, sem muito compromisso dela estar nesse desenho, porque ela vai ajudar a gente a enxergar algumas coisas interessantes aqui. Então acho que vale aqui, esse aqui é o x do ponto P, vou colocar ele aqui assim, acho que assim vai ficar melhor para aparecer. E vai ser legal também eu fazer o y do ponto P, né? Então, eu quero saber então, a interseção entre essa reta e o eixo y. Então, aqui eu vou ter o y do ponto P. Então, esse ponto A aqui, na verdade, deixa eu configurar. Eu vou chamar esse A, na verdade, ele vai ser o y underline de P. Y de P. Pronto. Então, agora eu tenho x do P, y do P. E aqui eu vou fazer o seguinte. Agora que você entendeu o motivo dessa linha, né? Era só para a gente visualizar esses pontos ali. Se eu movo o ponto P, né, para qualquer lugar que eu mova o ponto P, a gente vai ter alteração das coordenadas x de P e y de P. Né? Cada ponto dessa elipse tem uma coordenada x de P e y de P diferente. Então, agora que a gente viu isso, eu posso vir aqui, né, nessa reta, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero ver mais essa reta, porque ela foi só auxiliar, né, só para a gente poder traçar. Vou omitir essas duas retas, então. E aqui está aqui o y do P, está aqui o x do P, e vale então que para cada lugar que a gente move o P, né, ao longo dessa elipse, as coordenadas x e y mudam. E aqui, como eu estou usando o x de P e y de P, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reconfigurar esse ponto P. E aqui na legenda eu botei x e y, vou botar x de P e y de P. Acho que assim fica até mais óbvio, né, o que está acontecendo. Deixa eu dar um espaço aqui para não ficar muita coisa escrita junto. Na verdade, nem ficou muito bom. Acho que assim está ok. Bom, então ok, esse é o ponto P, que tem coordenada x de P e y de P. Está aqui o x do P, está aqui o y do P. Ok. E agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou usar essa ferramenta aqui, que é a semirreta. A semirreta ela começa num ponto e passa por outro ponto e prossegue indefinidamente numa determinada direção. Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver como essa elipse está esticada na direção horizontal, né? O eixo focal dela é horizontal, inclusive está sobre o eixo x. Né? Vou fazer o seguinte, eu quero ver a semirreta que passa, né, pela coordenada x do ponto, né? Ou seja, por esse ponto aqui que tem a coordenada x do ponto, mas a coordenada y é 0, né? E passa por esse ponto P. Eu estou fazendo isso, deixa eu escolher essa ferramenta aqui, deixa eu colocá-la bem fininha aqui também. Eu estou fazendo isso pelo seguinte. Bom, para cada lugar que eu movo o P, essa semirreta, se eu tiver no valor positivo do eixo y, né, essa semirreta está apontada para cima. Ela sempre sai do P e vai bater lá no eixo x, onde você tem o x, que é a coordenada do ponto P. Mas se eu passar para essa parte negativa, essa semirreta fica voltada para baixo. Ok? Então, deixa eu voltar para essa posição mais ou menos aqui. Então, eu quero ver o seguinte. Bom, como essa elipse, né? Relembrando que a elipse que a gente está falando é essa aqui, que está piscando aí agora. Como essa elipse ela é esticada na direção horizontal, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver em que ponto essa semirreta positiva, voltada para cima, aliás, né, ela bate nessa circunferência vermelha. Então, eu vou escolher a ferramenta ponto, interseção entre dois objetos, e eu quero ver esse cara intersectando com esse cara, então a circunferência com essa semirreta, e eu obtive esse ponto A sobre a circunferência vermelha.
E esse ponto A, eu vou mudar ele para cor vermelha. Acho que é assim. Então, interseção dessa semirreta, que passa por P, né? Sai lá da coordenada y igual a 0 e o x igual a x do P, né? Que é esse ponto aqui embaixo. Sobe, passa pelo ponto P e acerta essa circunferência vermelha, então, nesse ponto A. E eu vou fazer a mesma construção que eu fiz aqui, então, né? Dessa reta aqui, que ela é perpendicular ao eixo x, passa pelo ponto P, então vai passar por esse x de P aqui no eixo x e acertar a circunferência no ponto A. Eu vou aplicar essa lógica e fazendo agora na direção do eixo y. Então, uma semirreta, então, que passa pelo y de P, sai do y de P, vai lá para o ponto P, e então ela vai acertar aqui a circunferência. Deixa eu mover isso aqui, tirar esse i, nesse ponto aqui. Então, eu vou pedir a interseção entre essa semirreta aqui e essa circunferência e obtive ali o ponto B. Então, eu posso também, por enquanto, já vou apagar essa reta aqui, na verdade. Deixa eu deixar ela bem fininha aqui, esse ponto B. Eu vou fazer o seguinte. Com relação a essa semirreta, eu vou tirar o rótulo, não preciso ficar olhando, né, o nome dela. E com relação a esse ponto B, lá embaixo, deixa eu trocar essa cor e colocar a cor verde também. E então o que a gente tem agora é o seguinte, conforme eu mudo o ponto P de lugar, né, conforme esse ponto P ele vai passando pela elipse, né, dessa maneira aqui, a gente vai ver o seguinte, que as coordenadas do ponto x de P e y de P vão mudando, a gente já sabia disso, e consequentemente para cada ponto P dessa elipse, né, a gente pode encontrar um ponto relacionado a esse P lá na circunferência de raio A, né, a circunferência maior, vermelha. A gente consegue achar um ponto com a mesma coordenada x, o y é diferente, né, mas com a mesma coordenada x do ponto P, isso é importante. E também a gente consegue encontrar um ponto B nessa circunferência menor de dentro, a circunferência verde, que tem uma coordenada x diferente do ponto P, mas tem a mesma coordenada y. Então, para cada ponto da elipse, a gente vai ter esse efeito. Um ponto correspondente a P lá na circunferência vermelha, correspondente a P no sentido de ter a mesma coordenada x. Vou botar aqui assim mais ou menos. Tanto P quanto A tem a mesma coordenada x. E tanto P quanto o B, tanto P quanto B tem a mesma coordenada y. P e A, mesma coordenada x. P e B, mesma coordenada y. Para cada um desses pontos P da elipse. Para cada ponto P da elipse, esse efeito vai acontecer. E então, dito isto, eu vou fazer uma afirmação aqui, que na verdade não é difícil de verificar. Eu vou pegar aqui a ferramenta segmento e vou te dizer o seguinte. Se você juntar, né, unir a origem, né, do sistema cartesiano, que vai ser o centro, tanto da elipse, quanto da circunferência verde, quanto da circunferência vermelha, se você pegar esse cara aqui, esse C, e unir lá ao ponto A, deixa eu sair da ferramenta, se você unir, esse aqui vai ser o raio da circunferência vermelha, não é isso? Mas se você unir até o ponto A, você acaba passando pelo ponto B. Então, essa reta que liga o C até esse ponto A que a gente encontrou, ou seja, um ponto A que é um ponto da circunferência vermelha de raio A, né? A pequeno, né? Estou falando A pequeno lá da equação da elipse, né? Que tem a mesma coordenada x do ponto P, mas está lá na circunferência. Se você unir o centro ao ponto A, você acaba passando pelo B. E caso você não tenha ficado convencido de que isso acontece, deixa eu usar a função caneta aqui e pensa o seguinte. Considera esse triângulozinho aqui, ok? Esse triângulozinho aqui. E considera também, bom, esse triângulo maior aqui, eu vou desenhar um pouco por fora, mas é esse triângulo aqui, ó, que passa pelo x de P também. Então, a gente vai considerar esses dois triângulos aqui. Eu vou agora excluir esse maior que eu fiz, porque está todo torto, e vou excluir esse pequeno também. Bem, esse ângulo aqui, ele vai estar tanto no triângulo pequeno, quanto vai estar no triângulo grande, certo? Então, esse é um ângulo
que ele é comum aos dois triângulos. Além disso, tanto esse triângulo pequeno tem um ângulo de 90, quanto esse triângulo grande também tem um ângulo de 90. Certo? Ou seja, dois ângulos. Na verdade, deixa eu apagar esse traço aqui que eu escrevi demais. Dois desses ângulos, né, tanto de 90 é comum nos dois triângulos, no grande e no pequeno, quanto esse ângulo de cima também. O que significa que, então, esse ângulo e esse são iguais. E, portanto, essa reta aqui, ela chega no ponto B, né? Essa reta que vai até o A, e sai do ponto B e vai até o A sem mudar de direção, sem mudar o ângulo. Ou seja, é uma reta só, é um segmento só, não é uma poligonal, não está quebrada, não tem mudança de ângulo. E então eu dei esse argumento para você, só para você, não é uma argumentação lá tão forte, né? Poderia ser mais organizada, mas só para você ter uma noção, caso você queira fazer demonstração, né? Caso não queira, não tem problema, só para você entender que essa linha que sai do C e vai até o A necessariamente passa por esse ponto B. Esse ponto B que tem a mesma coordenada y desse ponto da elipse, e acerta, ou seja, acerta o ponto A lá em cima da circunferência vermelha com a mesma coordenada x do ponto P dessa elipse. Esse ponto P que a gente está olhando. E para qualquer outro ponto que a gente olhe para a elipse, né, essa mesma ideia vai acontecer. Vai sempre acontecer. Então, esse raio, né, que sai do centro da origem e vai até a circunferência vermelha, né, lá aqui no ponto A, e você compara com esse raio que sai do centro e vai até o ponto B, que seria o raio da circunferência verde, eles têm a mesma direção. E, portanto, considerando esse raciocínio, eu vou clicar aqui no ponto P, ver se você entende o que eu vou fazer. Aqui está o ponto P. Vê se você não concorda que esse ponto P, que tem coordenadas x de P e y de P, eu também não poderia escrever da seguinte maneira: x de A e y de A. Vê se eu não poderia escrever dessa maneira. Opa, x de A não, e y de B, não é isso? Por quê? Porque o ponto, esse ponto P, ele de fato tem a coordenada x do ponto P é a mesma coordenada x do A, e a y do ponto P é a mesma coordenada y do ponto B. E então, dito isso, acho que agora a gente pode ir, enfim, para o quadro digital e fazer o seguinte, usar esse raciocínio que acabou de ser desenvolvido para conseguir desenvolver essas equações, as equações paramétricas que definem a elipse. Vale aqui então lembrar que essa elipse ela teria equações do tipo x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. É uma elipse sem deslocamento, né? Ela está com o centro da elipse tá na própria origem do sistema. E vale dizer também quem são esses valores, o a e o b. E o a, na verdade, o 2a é a distância entre esses vértices, essa maior distância aqui, né? Da elipse, entre o vértice 1 e o vértice 2. Que, na verdade, é o diâmetro da circunferência vermelha e que aqui, deixa eu colocar na forma de régua para ficar mais organizado. O a, então, ele é essa distância aqui, ó, daqui até mais ou menos aqui, né? Que é o vértice V2. Essa distância aqui, esse aqui seria o valor de A. E aqui eu estou falando de tamanho, ok? Não é exatamente a coordenada, que nesse caso aí é 5. É o tamanho. Sendo que, aqui eu estou fazendo questão, assim, embora eu coloquei esses pontos no plano cartesiano, né, eu não estou muito interessado em me preocupar o tamanho, se é 5, se é 2, se é 3. O que importa é que o 2 vezes A é a distância entre os vértices desse semieixo maior, né, os extremos da elipse, para a direção na qual ela está esticada. Nesse caso, ela está esticada aí na direção horizontal, né, na direção do eixo x. E o B, bem, o B é o seguinte: o B é, na verdade, 2 vezes o B, 2B, é o diâmetro dessa circunferência verde aqui, ó. É o diâmetro dessa circunferência. Na verdade, o B é esse tamanhozinho aqui, ó. Esse tamanho desse semieixo menor da elipse. Eu vou, na verdade, colocar ele aqui mais afastado. Então, o B é esse tamanho aqui. Mais ou menos aqui, um pouco mais.
Esse aqui, então, é o tamanho, mais uma vez, estou falando de tamanho, não é exatamente coordenada, mas aqui como a coordenada y é positiva do V4, acaba tendo o mesmo valor. Mas o B, então, ele é o tamanho do semi-eixo menor. Então, segue imediatamente que essa circunferência daqui até aqui, né, a circunferência verde, o raio dela é B, certo? E para a circunferência maior, que é essa aqui, o raio dela é A. Tudo bem? E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar esse triângulo maior aqui, ó, que vai até o A, esse triângulo aqui, esse tamanho aqui é o A pequeno, tudo bem? E também deixa eu completar com os catetos, né? Esse aqui é um dos catetos, esse aqui é o outro. E também eu estou interessado nesse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo T. Então, esse aqui é o triângulo maior, né? Que ele é formado com o A, né? A hipotenusa desse triângulo é o A, que é a maior distância dessa elipse, semi-eixo maior, né? Então, deixa eu copiar isso. Na verdade, deixa eu mover isso para cá. Esse é um triângulo que eu estou interessado. E agora o outro triângulo, eu vou pegar esse triângulo que faz o seguinte. A hipotenusa do triângulo é o raio dessa circunferência verde, que seria o B pequeno, correto? E os catetos vão estar mais ou menos aqui assim. Eu não sei se a coordenada é 2 exatamente aí, mas é aproximado mesmo. E aqui também. E acontece que esse ângulo aqui é o mesmo de antes, né? Também é o T. Então eu vou arrastar aqui, se você não está convencido que é o mesmo T, que eu vou sobrepor para você ver que é o mesmo ângulo. Então eu estou interessado nesses dois triângulos. E vale observar que aqui eu estou pensando nesse ângulo como se fosse um giro, né? Em que você sai do eixo X e gira nesse sentido anti-horário. Então talvez aqui pode ser interessante eu colocar essa setinha aqui, e aqui no triângulo pequeno também, lembrando que a gente girou dessa maneira, ok? A gente girou em sentido anti-horário. Agora vale observar o seguinte, se eu pegar esse triângulo e voltar com ele para cá, eu vou poder fazer isso várias e várias vezes, você concorda que esse tamanho, quando você sai daqui da origem, né, e vem até aqui, esse ponto aqui, não é exatamente o x do ponto P? Né? Não é a coordenada x do ponto P, que é a mesma coordenada x desse ponto A aqui em cima? Não, tanto A quanto P, eles não estão com essa coordenada x aqui, ó, com essa coordenada x aqui. A gente até já tinha dito isso, né? Que o x do P é a mesma coordenada x do A. Então, voltando esse triângulo para cá, se eu achar a medida desse cateto, né, a medida desse cateto vai ser o módulo da coordenada, né, da coordenada x. Né, com a observação de que eu só estou falando que é módulo só para resguardar a situação em que, por exemplo, esse ponto está aqui, né? Esse aqui poderia ser o ponto A, então você vem aqui, né? Desce aqui, aqui está o x e aqui está o cateto. Então, a medida desse cateto aqui é uma medida positiva, né? Mas a coordenada será negativa. Então, mas tudo bem, porque se você considerar esse giro daqui até aqui, né? Se você considerar esse giro e você usar o cosseno desse ângulo, se você usar esse ângulo aqui, você vai ter um valor errado. Mas se você usar o ângulo que você girou, aí sim, você vai ter uma resposta certa. Você vai calcular uma medida, mas junto da medida você vai ter um sinal que vai dizer se a coordenada x é positiva ou negativa. E talvez isso fique mais claro agora. Bem, então, se você calcular esse tamanho aqui, você vai descobrir a coordenada x desse ponto A, nesse caso aí. E aí é fácil, se você sabe que a hipotenusa é A, e se você sabe que o ângulo é T, como que você encontra o cateto adjacente a esse ângulo? É mole. Bom, o x do ponto A, ele vai ser o A pequeno, ok? O A maiúsculo é esse cara aqui, esse ponto lá em cima. Então, é o A cosseno de t. Pronto. Se você fizer o A cosseno de t, você acha esse tamanho desse cateto. E se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá em trigonometria no triângulo retângulo, como é que você acha seno, cosseno e tangente, que isso aqui vai ficar bem óbvio. Né? Então, aqui, né, seria o x do A, né? Mas no sentido de que a gente calculou esse tamanho aqui, né, da origem, né,
até aquele ponto, até esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que está como x do p, certo? Ele está como x do p, esse cara aqui, mas que é a mesma coordenada x do a. E de maneira semelhante, bom, agora na verdade o que a gente quer calcular, se a gente quiser calcular a coordenada y, deixa eu apagar isso aqui, a coordenada y desse ponto, que seria isso aqui, né? Isso aqui. Bom, esse tamanho aqui, que é a coordenada y, aqui, ó, que eu posso inclusive colocar de verde, né? Esse tamanho aqui é a mesma medida desse cateto aqui, ó, desse triângulo que eu desenhei aqui embaixo. Então, eu posso colocar o seguinte, eu quero calcular esse tamanho aqui, da origem até esse cara aqui, que vai ser o y, no caso, o y do ponto B, não é? Eu quero calcular aqui o y do ponto B, que acaba sendo o y do ponto P também, ó. Eles têm a mesma coordenada y. Então, para eu calcular o cateto oposto, sabendo a hipotenusa e sabendo o ângulo, não é difícil. O y do ponto B, ele é a hipotenusa, que nesse caso é B, seno de t. Pronto, B seno t. E então o que a gente acabou de descobrir foi o seguinte, bem, que esse tamanho, na verdade aqui é bom usar o verde, né? Esse tamanho aqui, né, que é a coordenada y, tanto do ponto B quanto do ponto P, e esse interessa para a gente porque ele é o ponto da elipse, é o B pequeno seno de t. E que essa coordenada aqui, ó, desse ponto x de P, deixa eu desenhar melhor aqui, essa coordenada aqui, x do ponto B, que também é a coordenada x desse ponto A lá em cima na circunferência vermelha, pode ser escrita como A cosseno de t. E basicamente é isso, né? Talvez você possa perguntar o seguinte, deixa eu deixar aqui um pouco menor, vou colocar aqui mais colado. Você pode perguntar o seguinte, tá, tudo bem, mas e se você quiser representar um ponto com coordenadas negativas, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui embaixo eu vou chamar de ponto Q, por exemplo. Então esse ponto, se você olhar, observar as coordenadas dele, bem, o y dele é negativo, está mais ou menos aqui, né? E o x desse ponto, bem, ele é mais ou menos nesse valor aqui, ó. Então o x dele é negativo, o y dele é negativo também. Então você precisaria considerar, aliás eu vou usar a régua aqui de novo, na verdade precisaria considerar esse ponto de interseção, esse ponto aqui de interseção, né, com a circunferência verde, e daí você traça aquela reta que sai da origem, da mesma forma que foi feito anteriormente. Pronto. E então está aqui o teu ponto A, né, que seria semelhante a esse ponto A aqui, né, eu vou chamar esse ponto de A', e semelhante a esse ponto B aqui em cima, na verdade aqui, né, eu vou chamar esse ponto aqui de B'. E daí você precisa construir uma coordenada x que seja negativa e uma coordenada y que também seja negativa, o que não é um problema, porque com essa ideia de giro, né, você começando no eixo x, na verdade você vai girar até aqui. Você vai fazer esse giro inteiro. Então, com esse giro inteiro aqui, o seu ângulo vai ser um ângulo que vai estar, nesse caso, entre 180 e 270. Né? E nesse caso, o cosseno é um valor negativo e o seno é um valor negativo. E se você olhar para essas fórmulas aqui, por exemplo, o x do A. O A é um elemento geométrico que tem interpretação de distância, então o A é sempre não negativo. E para ser uma elipse tem que ser positivo mesmo, né? Só que o cosseno pode assumir um valor positivo ou negativo. Então, dependendo do sinal do cosseno, você vai ter as coordenadas tanto positivas quanto negativas do x. E a mesma coisa com o seno. O B ele é positivo, e de acordo com o sinal do seno, você vai ter coordenadas positivas ou negativas para a coordenada y. Então, nesse conceito de giro, como a gente pode girar um ângulo maior do que 90 graus, a gente pode chegar a 360, né? Então você consegue acertar todos os pontos da elipse, tenham eles coordenadas positivas ou coordenadas negativas. E, na verdade, faltou completar aqui, né? Porque
aqui, ó, até esse A aqui. A gente usa esse A, né, que ele tem a mesma coordenada do ponto Q, o ponto Q sim é um ponto da elipse. A gente usa a coordenada do A', né, a coordenada x, da mesma maneira que foi desenvolvida antes. E então é isso. Dessa maneira a gente consegue obter todos os valores possíveis para as coordenadas dos pontos da elipse. É da mesma maneira que foi desenvolvida antes. Então eu vou apagar aqui para a gente ficar com menos coisa, voltar com essa ideia dali de cima. E é isso que a gente tem que desenvolver. E, por fim, o que a gente viu, então, durante a construção foi o seguinte. Vou diminuir isso aqui um pouco. A gente viu que o ponto P, que tem coordenadas x de p e y de p, e o ponto P ele é um ponto da elipse, ok? Ele também pode ser escrito como o ponto P, que tem coordenadas x do ponto A e y do ponto B. Mas também a gente acabou de ver que o x do A pode ser escrito dessa maneira aqui, como A cosseno t. Então, A pequeno cosseno t. E o y do ponto B pode ser escrito como B pequeno seno de t. Então, eu poderia escrever então essas coordenadas x de p e y de p utilizando os parâmetros a e b, que são parâmetros geométricos da elipse, associados à geometria da elipse, e utilizar o ângulo t, o ângulo de giro t. Então, cada um dos pontos da elipse a gente pode mapear da seguinte maneira. A elipse ela pode ser representada assim, como x é igual a A cosseno de t e o y é igual a B seno de t. Ao menos para essa elipse, né, que o maior eixo dela é horizontal. Né? E lembrando que aí o t ele pertence ao intervalo de 0 a 2π, ou a gente poderia escrever dessa maneira aqui, com 0 menor ou igual a t menor que 2π, ou menor ou igual a 2π. E, na verdade, é isso. Essa, então, é a equação paramétrica para a elipse com o maior eixo dela voltado para a horizontal. E caso tenha ficado alguma dúvida, vamos voltar lá para o desenho então no GeoGebra. E o t, esse giro, varia de 0 a 2π pelo seguinte. Bom, eu vou usar aqui essa ferramenta ângulo e vou pedir o ângulo aqui do eixo x até esse segmento. Aqui deu 44,16, né? Então, veja bem, quando a gente está aqui nesse ponto, lá no vértice 2, não tem, o ângulo é 0, né? Então não tem giro nenhum ainda. Quando você começa a girar nesse sentido anti-horário, estou fazendo o P, percorrer os pontos da elipse, né? E o t começou em 0, então você começa a aumentar o seu giro. Estou ali em 70 graus, praticamente 70,45, continuo girando. 112, continuo girando. 180, 200, 300, 270 agora, chega no 300. E até dar a volta completa e chegar aqui no 360 ou no 2π. Então, por isso que quando o t varia do 0 até o 2π, você percorre todos os pontos da elipse, termina, dá a volta completa, volta ao ponto inicial. Você não precisa percorrer mais que 2π, senão você estaria percorrendo a elipse mais de uma vez, passando por um ponto mais de uma vez. Basta você passar por esse ponto uma única vez. E então agora, para a gente ver isso acontecendo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou omitir essa elipse, deixa eu apagá-la daqui. Eu acho que eu posso tirar essas retas também, porque a gente já entendeu como essas retas funcionam. Essa aqui eu já tinha apagado. Essa semirreta aqui. E essa semirreta aqui. O que mais que eu posso tirar? Não posso tirar esse x do p? Posso tirar esse x do p, esse y do p aqui, para a gente só ver. Então, como esse ponto aqui ele vai se movimentar. E além disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nesse ponto P aqui. Cadê o ponto P? Está aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou nas configurações e pedir para exibir o rastro desse ponto P. Então, conforme eu vou, esse ponto P vai passando, né, vai girando, vou percorrendo de 0 até 2π, está ali o ângulo se movendo, se alterando. Então, a gente vai vendo esse ponto P percorrendo, de fato, percorrendo a elipse. Né? Por definição, ele era um ponto que pertencia à elipse. Então, essa construção está justificada. Enquanto o ângulo varia de 0 até 2π, então é isso aí que vai acontecer. Vou botar ele mais ou menos aqui assim.
E aí eu posso fazer o seguinte, então. Deixa eu apagar esse rastro que eu deixei aqui. Deixa eu reconfigurar esse ponto P. Não, na verdade, eu acho que ele é assim. Deixa eu retirar esse ponto P aqui. Na verdade, não, nem preciso. Eu posso só apertar o play aqui e ver ele girando conforme o ângulo gira ali. Então, posso até voltar às outras construções que eu tinha feito, né? Essas semi-retas aqui, para a gente ver essas coordenadas, ó. Tá lá. Então, ali está o ponto P. Então, conforme ele vai girando, né, o ângulo vai variando de 0 até 2π, a gente passa pela elipse inteira. E está aí a ideia da rotação. Como você está vendo, a rotação é em sentido anti-horário, que é um padrão, né? Talvez em disciplinas mais à frente fique claro por que é importante seguir esse padrão. Eu não vou discutir muito aqui. Só é importante saber que costuma ser um padrão a gente girar em sentido definir esses giros em sentido anti-horário. Acho que eu posso parar aqui. E então, para ver como esse ponto P, por definição, pertence à elipse, né? Não é nada demais você ver esse ponto P percorrendo a elipse. Mas eu posso fazer o seguinte, então. Para comprovar isso, eu vou fazer T é igual a um slider, que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer variar de 0 até 6,28, né? 3,14 vezes 2, né? Que seria o 2π. 2π, aliás, né? Mais ou menos aproximado. Montei um slider aqui. E agora eu vou escrever assim, P. Eu vou escrever assim, P usando o giro. Então, usando aquele ângulo, né? Usando o giro. É igual. Vou colocar assim. Bom, nesse caso maior, o semi-eixo maior vale 5, né? Então, vai ser 5 cosseno de t. E o semi-eixo menor que esse tamanho aqui vale 3 para essa a elipse em particular. Então, aqui vai ser 3 seno de t. Vou colocar dessa maneira aqui. E está aqui o ponto P. 5 cosseno, 3 seno, P usando o giro. E, tá aqui embaixo. 5 cosseno t e 3 seno de t. E se eu apertar um play, deixa eu apertar um play nesse slider aqui. Aliás, deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para esse P, deixa eu configurar esse ponto P aqui. E vou pedir para esse P exibir o rastro, para a gente ver o rastro desse ponto P. E agora sim, eu vou apertar o play nesse slider aqui embaixo no T, vou fazer o T variar de 0 até 2π. E a gente vai ver esse traçado aí, ó, esse P usando esse giro. E o que a gente está vendo então é esse P usando 5 cosseno de t e 3 seno de t, percorrendo o que a gente falou, a elipse. Quando chegou no 2π, 6,26, 6,28. Pronto, o P voltou ao estado inicial. Lembrando então que, se eu pedir para olhar a elipse de novo, olha, é a mesma elipse. Talvez se eu aumentar essa linha aqui, acho que é assim a gente vai ver melhor. Pronto. Então, mais uma vez, deixa eu retornar o T aqui. Tá ali o ponto P. E esse ponto P, usando o ângulo, né, usando essa ideia de giro, ele está percorrendo exatamente o que era o caminho da elipse. E agora vai parar no 6,28. Pode parar. Quando vale 6,28, pronto, ele fez o caminho completo. Então, o caminho completo era esse aqui. Certo? E a gente viu aí que o ponto P ele foi passando por esses pontos. Tem algumas falhas aqui que é própria dessa geração, da geração do gráfico, né, da geração do rastro. Né? Eu teria que botar uma variação de posição bem pequenininha para a gente ver essa linha completa. Mas a ideia é essa aí, ó. Ele percorreu todos os pontos. É só uma questão de geração do gráfico em si. Então, é basicamente isso. E voltando agora então aqui para o quadro digital, é basicamente isso. Foi feita, deixa eu colocar de cor para destaque aqui. Essa é a maneira que a gente descreve a elipse através então de
um sistema de coordenadas paramétricas, sendo que aqui então o parâmetro é t, e esse parâmetro t ele deve percorrer de 0 até 2π para a gente conseguir preencher cada um dos pontos dessa elipse. E então eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui, né, essa maneira que eu defini aqui, copiar, e aí observe o seguinte, nesse caso, essa elipse aqui, ela é esticada, vamos dizer assim, né? É a elipse que é esticada na horizontal. O eixo focal, né, que é essa linha que une os dois focos, né, ele é horizontal, é um eixo horizontal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui, e vou colá-la aqui embaixo de novo e fazer algumas observações sobre ela. E que nem são tantas. Vale dizer que, então, a gente escreveu dessa maneira e a gente está pensando na equação x, deixa eu usar a caneta branca aqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, essa elipse, tá, ela pode ser descrita tanto pelas equações paramétricas em cima, quanto por essa equação de baixo, né, essa equação geral. Essas equações são equivalentes, elas descrevem a mesma elipse. Então, quando isso acontece, se a gente estiver adotando sempre o padrão A maior que B, alguns autores adotam, outros não, então nesse caso o maior número está no denominador do x. E daí nesse caso o que a gente vai ter vai ser o seguinte, bom, aqui está o eixo x e y, aqui está o y, aqui está o x. E o que a gente vai ter nesse caso, então, em que o A é maior, adotando sempre A maior que o B, e o A aparece debaixo do x, o que a gente vai ter aqui vai ser uma elipse esticada na horizontal, vamos dizer assim, que está o y. Então, a elipse está esticada na horizontal. E quando acontecer, e pode acontecer também da gente ter equação, na verdade, com o maior número embaixo do y. E então deixa eu copiar isso aqui, porque a equação vai ser bem parecida. Deixa eu colar aqui. Bem parecida com essa, né? Só que com uma leve modificação aqui. Então, se a gente tiver... Deixa eu apagar esses caras aqui. Se o maior número, ao invés de estar embaixo do x, estiver embaixo do y, então a ao quadrado aqui e o b ao quadrado aqui, bem, nessa equação paramétrica basta você trocar. Coloca o b no x e o a no y. Em outras palavras, quando o a está embaixo do x, coloque o a embaixo do x. Aí o b vai estar embaixo do y, coloque o b lá na equação paramétrica do y. Quando o b estiver embaixo do x e o a embaixo do y, então você bota o b na equação do x e o a na equação do y. E nesse caso, com o maior número embaixo do y, que a gente vai ter vai ser o seguinte. A gente vai ter também uma elipse, não deixa de ser uma elipse, só que aí nesse caso, aqui está o x, né? Aqui está o y. Nesse caso, a elipse ela vai estar esticada nessa direção para vertical, mais ou menos assim. E, enfim, é basicamente isso que eu queria discutir. Então, a gente discutiu aqui a equação paramétrica de elipse, sendo que, no caso específico, em que a elipse está centralizada na origem. Quando a elipse não está centralizada na origem, a gente consegue modificar levemente essa equação paramétrica e inserir a coordenada do centro, e você basicamente só precisa fazer isso. Para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir. Eu sei que foi um vídeo um pouco trabalhoso, porque demorou a fazer a construção, só que o ganho que a gente tem com isso é que dá para acompanhar a ideia geométrica que cria esse lugar geométrico chamado elipse, né? Dá para acompanhar esses elementos geométricos, e isso é bastante enriquecedor. Você sabe, você entende de onde saem essas equações que você está trabalhando. E então, bom, era só isso mesmo. Eu desejo para você bons estudos e é isso aí.